Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Estimados irmãos e irmãs, em cada Eucaristia, o Senhor faz do nosso dia o hoje da salvação. Ele hoje quer entrar em nossa casa, Ele hoje quer transformar a nossa vida, Ele hoje quer dar-nos a salvação. Vamos, portanto, ao seu encontro. Vamos escutá-lo na sua palavra, recebê-lo em comunhão e deixar que Ele transforme tudo aquilo que somos. Pelas vezes em que colocamos barreiras a esta ação de Deus em nós, vamos reconhecer-nos pecadores para mais dignamente celebrarmos estes santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Senhor nosso Deus, concedei-nos a graça de encontrar sempre a alegria no vosso serviço, porque é uma felicidade duradoura e profunda ser fiel ao Autor de todos os bens. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do segundo livro de Macabeus. Naqueles dias, Eleazar, um dos principais doutores da lei, homem de idade avançada e de aspecto muito distinto, era forçado a abrir a boca para comer carne de porco. Mas ele, preferindo a morte gloriosa à vida desonrada, caminhou espontaneamente para o instrumento do suplício, depois de ter cuspido fora a carne, como devem proceder os que têm a coragem de repelir o que não é lícito comer, nem sequer por amor à própria vida. Então os encarregados dessa iníqua refeição ritual, que conheciam aquele homem de velha data, chamaram-no à parte e tentaram persuadi-lo a trazer carne de que lhe fosse lícito servir-se, preparada por ele próprio, e assim fingisse comer a carne prescrita pelo rei, isto é, proveniente do sacrifício. Procedendo assim, escaparia à morte, aproveitando a benevolência com que tratavam em consideração da amizade entre eles. Mas ele optou por uma nobre decisão, digna da sua idade, do prestígio da sua velhice, dos seus cabelos tão ilustremente esbranquecidos,
do seu excelente modo de proceder desde a infância e o que é mais da santa lei estabelecida por Deus. Com toda a coerência, respondeu prontamente: prefiro que me envies para a morada dos mortos. Na nossa idade, não é conveniente fingir. Aliás, muitos jovens ficariam persuadidos de que Eleazar, aos 90 anos, se tinha passado para os costumes pagãos. E com essa dissimulação, por causa do pouco tempo de vida que me resta, viriam a transviar-se, também por minha culpa, e eu ficaria, com a minha velhice, manchada e desonrada. Além disso, ainda que eu me furtasse do momento à tortura dos homens, não fugiria, contudo, nem vivo nem morto, às mãos do Onipotente. Por isso, renunciando agora corajosamente a esta vida, mostrar-me-ei digno da minha velhice e deixarei aos jovens o nobre exemplo de morrer com beleza, espontânea e gloriosamente, pelas veneráveis e santas leis. Dito isto, Eleazar dirigiu-se logo para o instrumento do suplício. Aqueles que o conduziam mudaram em aversão e benevolência, que pouco antes mostraram para com ele por causa das palavras que acabava de dizer e que eles consideravam uma loucura. Prestes a morrer, sob os golpes, exclamou entre suspiros: para o Senhor, que possui a santa ciência, é bem claro que, podendo escapar à morte, estou a sofrer cruéis tormentos no meu corpo, mas na alma suporto-os com alegria, porque temo o Senhor. Foi assim que Eleazar perdeu a vida, deixando com a sua morte não só aos jovens, mas também à maioria do seu povo, um exemplo de coragem e um memorial de virtude. Palavra do Senhor.
todos os lados me cerca. O Senhor me sustenta e ampara. O Senhor esteja convosco. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou em Jericó e começou a atravessar a cidade. Vivia ali um homem rico chamado Zaqueu, que era chefe de publicanos. Procurava ver quem era Jesus, mas, devido à multidão, não podia vê-lo, porque era de pequena estatura. Então, correu mais à frente e subiu a um sicômoro para ver Jesus, que havia de passar por ali. Quando Jesus chegou ao local, olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, que eu hoje devo ficar em tua casa. Ele desceu rapidamente e recebeu Jesus com alegria. Ao verem isto, todos murmuravam, dizendo: foi hospedar-se em casa de um pecador. Entretanto, Zaqueu apresentou-se ao Senhor, dizendo: Senhor, vou dar aos pobres metade dos meus bens e, se causei qualquer prejuízo a alguém, restituirei 4 vezes mais. Disse-lhe Jesus: hoje entrou a salvação nesta casa, porque Zaqueu também é filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, diante desta página que acabamos de escutar, nós podemos nos posicionar, podemos nos rever em pelo menos 2 tipos de pessoas. Em primeiro lugar, podemos nos rever em Zaqueu. Bem sabemos que este homem, pela sua situação de vida, estava como que excluído dos bens de Deus. Era alguém que, aos olhos dos homens, estava longe de Deus. Mas não nos pode deixar de surpreender, como escutávamos no final do Evangelho, esta grande generosidade de Zaqueu, este excesso,
Ele diz que vai dar metade dos seus bens e, se causou prejuízo a alguém, vai restituir 4 vezes mais. Este homem abre-se de uma maneira nova, abre o seu coração de uma maneira desbordante. E diante disto nós podemos perguntar-nos: mas de onde é que vem este excesso de Zaqueu? Por que é que ele é assim tão excessivo? Por que é que ele vai dar agora metade dos seus bens e restituir 4 vezes mais se causou prejuízo a alguém? É porque Zaqueu, tal como escutamos, foi atingido pelo excesso de Jesus. Reparemos, Zaqueu era um homem que queria ver quem era Jesus. Ele queria não somente ver Jesus como uma estrela que passava, como alguém que agitava a multidão, mas queria perceber quem era aquele homem. No entanto, Jesus vai muito além disto. Zaqueu quer ver Jesus que passa, mas Jesus quer ficar na casa de Zaqueu. Zaqueu quer algo momentâneo, algo só para agora. Mas Jesus quer estabelecer com Zaqueu algo que dure, algo prolongado no tempo. Zaqueu, de certeza, que não estava à espera deste excesso de bondade, deste excesso de amor, deste excesso de ternura da parte de Jesus. E foi isso que lhe abriu o coração ao meio, que abriu aquele coração para ser também excessivo com os outros, como tinha sido Jesus excessivo com ele. Mas reparemos na qualidade deste amor de Jesus. Jesus diz a Zaqueu que precisa de ficar em sua casa. Aquele que é o Senhor do céu e da terra, aquele que é o Filho de Deus, diz que precisa de ficar na casa de Zaqueu. Na verdade, era mais Zaqueu que precisava de Jesus, mas este Jesus gosta de se deixar encontrar, gosta de nos dar a oportunidade para que nós o acolhamos na nossa vida. E mais, diz a Zaqueu: desce depressa. Esta urgência de Jesus é porque já houve muito tempo perdido. Durante muito tempo, Zaqueu esteve longe desta fonte de ternura e de amor que é o próprio Deus. E, portanto, não há mais tempo a perder. Este Zaqueu, este homem, esta mulher que somos cada um de nós, precisa de experimentar hoje, aqui e agora, o amor sempre excessivo de Deus. Se Zaqueu procurava Jesus, muito antes e muito mais, Jesus procurava Zaqueu. Este é um lugar onde nós nos podemos rever nesta página do Evangelho. Outro lugar é o daqueles que ficam a murmurar. Daqueles que ficam só a julgar. Daqueles que estão muito convencidos da sua própria justiça e que, por isso, só veem maldade em Zaqueu e em Jesus. Também aqui nos precisamos rever, estimados irmãos e irmãs, porque tantas vezes somos assim, rígidos com os outros. E se somos assim rígidos com os outros, é porque muitas vezes ainda não fizemos a experiência de ser atingidos pelo excesso de ternura e de amor de Deus. E é por isso que somos tão frios, tão gélidos, tão duros com os outros. Zaqueu, porque se experimentou muito amado, abriu o coração. Toda esta multidão, porque não quis entrar nesta corrente de ternura, ficou fechada em si mesma e não abriu o coração. E nós? Queremos que hoje, aqui e agora, Jesus venha ao nosso encontro e transforme a nossa vida? Queremos que Ele entre na nossa casa e que dê a volta àquilo que nós somos? Só quando nos sentimos muito amados, amamos muito.
como a Lúcia, o Francisco e a Jacinta aqui em Fátima, porque se sentiram profundamente amados por Deus e pela Senhora, eles entregaram-se totalmente pelos outros, prolongando esta grande história da salvação, tal como escutávamos na primeira leitura, este sábio que se entrega como testemunho aos jovens do seu povo. Prolonguemos também nós esta história de beleza, esta história de quem se deixa totalmente tocar pela ternura de Deus, abre o coração e ama excessivamente os outros, porque o nosso mundo tem sede deste excesso de amor. Que assim seja. Irmãs e irmãos, o convite à conversão dirige-se a todos os pecadores, como Jesus o dirigiu a Zaqueu, chamando-o do pecado à fé e ao perdão. Oremos a Deus, Pai de bondade, dizendo: ouvi-nos, Senhor. Para que a Igreja de Deus e os seus ministros estejam prontos a acolher os pecadores e ajudá-los a converter o coração, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que aqueles que se convertem ao Senhor, após uma vida de pecado e desordem, sintam o acolhimento caloroso dos fiéis, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os verdadeiros cristãos recusem sempre fazer o mal que as leis iníquas determinam, mesmo que isso possa trazer-lhes sofrimentos, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que a descrença não prevaleça sobre a fé, nem o mal seja mais forte do que o bem. Nas rivalidades que existem neste mundo, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que todos nós, pecadores, peçamos a Deus os sentimentos de Zaqueu e um arrependimento tão sincero como o dele, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, ponde no coração de todos os pecadores um grande desejo de ver Jesus e de o escutar. Ele, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor todos os maus este
nome, para nosso bem e toda a Santa Igreja. Concedei-nos, Senhor, que os dons oferecidos para a glória do vosso nome nos obtenham a graça de vos servirmos fielmente e nos alcancem a posse da felicidade eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e a nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, por Jesus Cristo, vosso amado Filho. Ele é a vossa palavra, por quem tudo criastes. Enviado por vós como Salvador e Redentor, fez-se homem pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Para cumprir a vossa vontade e adquirir para vós um povo santo, estendeu os braços e morreu na cruz. E, destruindo assim a morte, manifestou a vitória da ressurreição. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinda, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho,
nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Antônio e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos de Jesus, que é o rosto da misericórdia do Pai, digamos, cheios de confiança: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu Eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Communion shall be received in the hands only.
Oremos. Depois de recebermos estes dons sagrados, humildemente vos pedimos, Senhor, o sacramento que o vosso Filho nos mandou celebrar em sua memória, aumente sempre a nossa caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Faço agora a benção dos objetos religiosos que trazeis convosco. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.